Glória a Deus. Que haja luz. E a luz assim se fez. E todos viveram felizes para sempre. Só sabe o valor de uma luz aquele que já esteve na escuridão. Eu trabalhei numa fazenda na minha juventude e não tinha luz, só uma lamparina. Como era bom quando você acende uma lamparina, ela traz a luz, traz segurança. E as pessoas que têm hoje isso não sabem o valor de uma luz, uma simples luz. Pergunta o valor de uma luz para quem não enxerga. Pergunta o valor da luz para quem está na escuridão. A gente tem tanta coisa e não dá valor em nada do que tem. Somos ricos porque quantas vezes você pensa que você tem que respirar? Quantas vezes você pensa assim, nossa, eu tenho que dar corda no meu coração, senão ele vai parar? Não tem. Que dia que você se preocupou com quantos litros de sangue está percorrendo na tua veia? Se é o suficiente, não é o suficiente? Nós temos muita coisa e não damos valor em nada. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Vou tentar correr, porque a gente não tem tempo para eu pregar essa mensagem toda. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pai, eis aqui a tua palavra. Que ela venha, Pai, trazer conforto, consolo, certeza no nosso coração de que o Senhor, oh Deus, está falando conosco nessa noite. Que ela venha de algum modo, Pai, fazer com que nós saiamos daqui nessa noite convictos de que ouvimos a tua voz. Afasta de nós, Pai, todo tipo de distração. Tudo aquilo, Pai, que foi contrário à tua palavra, que o Senhor neste momento repreenda no nosso meio, e que nós tenhamos a atenção e o coração totalmente voltado à tua santa palavra. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Celebrar é uma tarefa de todos nós. Podem se sentar. No nosso sistema existe a memória curta e a memória longa. A memória curta é para isso, para esse momento aqui, tudo que eu estou fazendo, a memória curta está trabalhando. E aquilo que for necessário de ser arquivado com uma lembrança, um aprendizado, ela joga para a memória longa. Por quê? Porque o meu sistema entende que futuramente eu vou precisar recolher aquilo novamente, trazer para a memória curta para poder fazer de novo. Isso acontece com a gente constantemente sem que a gente perceba. Uma criança, ela tem isso mais aguçado, porque ela precisa captar a maior forma possível de informação para que ela desenvolva o intelecto dela. E com isso aprenda a falar, aprenda a andar e aprenda as demais coisas e como se comportar, né? Por isso que a surra, ela fica só na memória curta.
A memória longa só absorve a surra quando ela causa algum trauma. Igual eu vivia pintado igual onça, então, por eu ser pintado igual onça, ela ficou na minha memória longa, né? Mas a maioria das surras que eu levei, eu esqueci. Eu só lembro que eu ficava pintado igual onça. Mas as surras eu esqueci. Por isso que você bate num filho, quando ele faz arte, e daqui 5 minutos ele está fazendo. Porque aquilo foi embora, evaporou. Já é um novo começo. Por isso que eu, principalmente, eu aconselho a dar castigo. E não é aquele castiguinho. Castigo comigo, quem mora em casa sabe o quanto que eu, sou assim, bom em dar castigo. Castigo comigo não é um dia, uma semana. Castigo comigo é de um mês para frente. Porque tem que marcar. E a pessoa tem que saber por que ela está passando por aquilo. Igual mãe que gosta de ensinar o alfabeto para a criança. Eu te mandei fazer isso aqui, e cada um é uma chinelada, ou uma sentada, ou uma varada. Está alfabetizando a criança, porque a letra do alfabeto entra na mente dela. A chinelada não, ela esquece, mas as letras entram. Tem criança que já sabe a obesidade toda, né? Porque a mãe constantemente ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for mais velha, ela se lembrará disso. Mas a lembrança faz parte do nosso cotidiano. E então o que nós devemos, o que devemos ter em mente quando algumas coisas são oferecidas para nós? Fazer algo em memória de alguém significa relembrar ou repetir algo que foi feito antes. É tornar presente um momento que ocorreu no passado. E muitas pessoas usam isso como desculpa. Eu vejo pessoas que hoje bebem, são alcoólatras e dizem assim: eu sou assim porque papai era assim, vovô era assim. Eu vejo mulheres que são revoltadas, agressivas, que põem a culpa nos seus antepassados, porque traz a memória e quer cumprir esse rito, fazer isso em memória de mim. Mas não é disso que nós estamos falando. Foi Jesus que trouxe essa expressão, quando a gente leu ali em 1 Coríntios. Fazer isso em memória de mim. Ele disse essas palavras aos seus discípulos, tomando a última ceia. Jesus estava por concluir-se. A declaração de João Batista no início do seu ministério tinha maior significado do que jamais tivera. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ao final da última ceia de Páscoa, especialmente preparada, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos seus apóstolos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. De maneira semelhante, ele tomou o cálice de vinho, diluído em água, segundo a tradição, orou agradecendo e distribuiu aos que estavam reunidos com ele, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Essas passagens que nós falamos não está somente em um livro, em um capítulo, em um versículo. Elas se esparramam em Lucas, Mateus, em 1 Coríntios. E fazendo um apanhado, é esse o ritual. O
sacramento que Jesus deixou para que nós o fizéssemos constantemente, para que não ocorresse, como muitas vezes ocorre, de esquecermos. Pastor, mas eu não vou esquecer do que Cristo fez por mim. Não. Eu te levo a meditar em um ente querido seu. Meu pai faleceu dia 31 de dezembro de 2007. Eu pouco lembro do meu pai. Lembro dele como figura, lembro dele dos acontecimentos, mas no meu dia a dia, às vezes eu passo um ano sem lembrar do meu pai, porque eu não fico resgatando aquilo que ficou no passado. E se nós caminharmos sem esse sacramento, logo nós não lembraremos mais do que significa isso. Porque para muitos isso aqui é uma bobeira. E não é para as pessoas que não conhecem a Cristo, não. É para as pessoas que estão na igreja. Muitas pessoas não dão valor nesse momento aqui. As pessoas não entendem qual é o real significado do partir do pão. Qual é o significado de tomar o cálice? Qual é o significado de lembrarmos das coisas que Jesus fez? Desde a experiência do cenáculo na véspera do Getsemane e do Gólgota, os filhos da promessa estão sobre o convênio de lembrar do sacrifício de Cristo de uma forma mais nova, mais elevada, mais santa e mais pessoal. Com um pedaço de pão se parte, abençoa e oferece em primeiro lugar, lembrando-nos de seu corpo ferido e coração quebrantado, do seu sacrifício na cruz onde clamou: tenho sede. E finalmente disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me abandonastes? Sofrimento físico do Salvador garante que por sua misericórdia e graça, todos os componentes de uma família, da família humana, serão libertados da morte e ressuscitarão em triunfo da sepultura, se o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. É óbvio que o momento da ressurreição e o grau de exaltação a que Ele conduzirá depende da nossa fidelidade. As pessoas querem olhar para a glória e para a ressurreição, ou no momento de encontro de Jesus, e não o encontro em si, mas o lugar onde vai estar. As ruas serão de ouro, os muros com pedrinhas de brilhante. Sabe por que a rua vai ser de ouro e os muros vão ter pedrinha de brilhante? Hoje você passa numa casa e você vê pedras em algumas decorações, que aquilo não vale nada, só serve para decoração. E lá na glória vai ser da mesma forma. O ouro não tem valor, ele vai servir para ser pisado pelos homens. Os brilhantes não terão valor, eles vão servir para adorno. Não tem valor nenhum, mas as pessoas se preocupam com isso. Como vai ser lá na glória? Eu vou ter casa? Será que eu vou encontrar com meu cônjuge? Outros dizem assim: Deus me livre, não quero encontrar com ele não. O que vai acontecer? Por mim, pouco importa o que vai acontecer. O importante é eu encontrar com Cristo. Se falar para mim assim, vai ser um inferno o encontro, aleluia! Porque o inferno vai se transformar em céu, em festa naquele momento, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Mas as pessoas se preocupam com coisas
materiais, sem lembrar do real significado de tudo isso. Fazer isso em memória de mim é se lembrar do derramamento do sangue de Cristo e da profundidade do seu sofrimento espiritual, sofrimento esse que teve início no jardim do Getsemane. Foi lá que ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele estava em agonia, ele orava mais intensamente, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que caíram ao chão. O sofrimento espiritual do Salvador e o derramamento do seu sangue inocente, por ele, dado com todo amor e espontaneamente, pagou a dívida do que as Escrituras chamam de o pecado original, da transgressão de Adão, que estava sobre todos nós. Além disso, Cristo sofreu pelos pecados, sofrimentos e dores de todo o restante da família humana. Qualquer um daí de fora, qualquer um, seja o pior elemento que existir na face da terra, se ele dobrar os joelhos, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo, ele será salvo. Glória a Deus. Eu te faço uma pergunta nesse período de rememória, de relembrar. Quantas pessoas você já trouxe para o reino de Deus? Agora eu te faço a relembrar novamente. Quantas pessoas você contribuiu para que se afastasse dos caminhos de Deus? Porque nós somos responsáveis da mesma forma. Nós somos responsáveis pelo nascer de novo. E nós somos responsáveis pela morte daquela pessoa também. Mas nós não trazemos a memória, porque é um simples partir do pão. O pão é vida. Quantas vidas você me proporcionou para que se sentisse vivas? O pão é alimento. Para quantas vidas você levou alimento para a alma? O vinho é alegria. Quantas pessoas estão dentro da igreja se sentem amarguradas, tristes, desamparadas, porque se sentem infelizes. Por isso que eu comecei a nossa mensagem falando da luz. Nós temos a luz da vida sobre nós e não damos valor. Nós só trazemos para a memória ainda Jesus, Deus, o Espírito Santo, quando precisamos de algo. Porque se não preciso, ele fica lá na memória longa, guardadinho lá no armário, trancadinho, sem me encher as paciências, porque eu quero viver a vida da minha maneira. Eu não quero ter que viver a minha vida segundo os preceitos bíblicos. Quando nós estivemos na empresa Luz, a Ana teve a oportunidade de conversar com o Leônidas, o meu discipulador, a pessoa que me ganhou para Cristo. Vocês já estão cansados de ouvir dele. E ele fala uma coisa que eu falo constantemente: o Evangelho é tão simples, mas as pessoas complicam tanto. As pessoas acham que vir para Jesus Cristo, você vai ter que ser transformado. Igual, vou dar um exemplo. Não sou contra essa igreja, mas é um exemplo só que eu vou te dar. Olha para as pessoas da Universal, os pastores. Eles
Se você fechar o olho, o timbre e o jeito de falar imita o Macedo. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Eu não tenho que imitar o pastor Antônio. Já pensou se eu tivesse que dar uma puxada nas orelhas? Dar umas entradas aqui assim? Ficar mais feio? Não, apesar que ele é lindo, né? A pastora mesmo fala que ele é lindo. Ninguém tem que imitar ninguém. Ninguém tem que mudar. Eu tenho que ser eu mesmo. Sabe por quê? Irmão Nelson, Deus escolheu o irmão Nelson desse jeito. Não tem que mudar. E as pessoas acham que tem que mudar. Eu já vi igreja falar que pastor não pode ser gordo. Nada, misericórdia. Olha, eu estava enrolado. Eu no inferno. Não pode, porque pastor gordo é sinal que não jejua. Você vê aonde vai o ser humano. O evangelho é tão simples, gente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Toda língua que confessar o Senhor será salva. E a gente complica tanto com doutrina humana. Você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Daqui uns dias nós vamos inventar uma outra moda. Vai ter que entrar plantando bananeiras, senão não vai ser salvo. O evangelho é simples, gente. É o Espírito Santo que me impulsiona e que me diz o que eu tenho que mudar e o que eu não tenho que mudar. Não sou eu, como pastor ou irmão de vocês, que vou falar muda nisso, muda daquilo. Sabe para quem que eu tenho que falar que mudar ou não? Primeiro, para a pessoa que partilha a minha vida. Porque eu não sou dono da minha vida, ela é dona. Assim como ela não é dona dela, eu sou dono. Em consequência disso, aquelas duas criaturas que estão ali também, eu às vezes aponto e falo assim, esses falsos não. Mas o evangelho é simples. Mas as pessoas querem trazer a memória quando estão precisando. Se não precisar, não. O sofrimento espiritual do Salvador e o derramamento do seu sangue inocente por ele dado com todo amor, espontaneamente pagou essa vida. Significado da expressão fazer isso em memória de mim é muito profundo, pois Jesus não apenas fez a ponte de um antigo memorial do Antigo Testamento, da Páscoa judaica, que representa a libertação de um povo, o povo judeu. Aqueles que estudaram comigo sabem disso. Comemora a libertação deles da escravidão do Egito. E com esse ato ele deu um novo significado, um novo sentido para a Páscoa, para a morte, para o sacrifício dele feito na cruz. Agora a Páscoa não representa a salvação de um único povo, mas representa a salvação daqueles que olham para Jesus e o reconhecem como o único e suficiente Deus e Salvador de suas vidas. Não que olha para a cruz, porque a cruz está vazia. A cruz já não tem mais nada. Ela só serve para nos lembrar de quem esteve lá, de quem saiu de lá e ressuscitou, subiu aos céus e que vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Páscoa, o partir do pão, o dividir o cálice agora representa a salvação da raça humana. A Santa Ceia, nós celebramos isso
que a raça humana já não está mais sobre o peso do pecado, que dizia que toda alma que pecasse, essa morreria. Não, mas agora nós temos um outro caminho, o caminho que nos leva à verdade, o caminho que nos leva à vida, o caminho que, se eu olhar e reconhecer Ele como único, eu estou salvo, e eu tenho vida, e vida em abundância. Fazer isso em memória de mim é, sem dúvida, um marco para relembrar o momento mais extraordinário da história, onde Jesus sofreu, pagou um alto preço por nossos pecados, mas ressuscitou e deu-nos a vida eterna. Toda vez que comer o pão e tomar do cálice da ceia, faça em memória de Cristo. Fazer algo em memória de alguém significa relembrar e repetir algo feito antes. É tomar presente um momento que ocorreu no passado. Foi Jesus quem disse essa expressão. Ele disse essas palavras aos seus discípulos. Toda vez que comerdes o pão, traga a memória. Fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, nós lemos. Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso sempre que o beberem em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que o beberei no vinho novo com vocês do reino do meu Pai. Fazer isso em memória de mim. Não faça isso porque você quer cumprir um ritual, não. Não faça isso porque você acha bonito que as pessoas vejam você pegando o pão, pegando o cálice, não. Por isso que a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo e coma. Existem momentos que eu não estou bom. Existem momentos que eu estou bom. Fazer isso em memória de mim vai muito mais além de eu ver vocês ou vocês me verem. Fazer isso em memória de mim representa que realmente eu entendi qual foi a mensagem que o meu mestre quis passar para mim diante desse ato. E através de eu entender qual foi a mensagem, eu vou reproduzir isso todos os dias para as pessoas que também me assistem. Porque fazer isso em memória de mim é levar adiante aquilo que Cristo deixou para nós e que está morrendo em muitos lugares, porque não é dado o valor devido a esse momento. Que você traga a memória e faça isso em memória de Jesus Cristo. E você
transformada. Em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus os abençoe.